Olá pessoal, para quem não assistiu o vídeo anterior, meu nome é Natália e assistam, que ele é muito importante. Meu nome é Érica. Meu nome é Társila. Nós somos alunas de mestrado do programa de Bioengenharia da UFSJ. E hoje a gente vai falar um pouquinho sobre herdabilidade e equação do melhorista. Esse tema foi abordado na disciplina de Genética Quantitativa, que é ministrada pelo professor Antônio Augusto, que faz parte do programa de Genética e Melhoramento de Plantas da Exalc-USP. Como eu disse, então, hoje nós vamos aprender a interpretar o valor da herdabilidade de uma característica através da equação do melhorista. E para isso, a gente vai relembrar alguns conceitos que são importantes. No nosso vídeo anterior, aprendemos um pouquinho sobre as interações alélicas, que é a ação combinada dos alelos de um mesmo gene e expressa os efeitos do vigor do híbrido ou heterose. E ela pode ser do tipo não dominante, de dominância parcial ou de dominância completa. E abrindo o nosso tema de herdabilidade, a gente vai falar um pouquinho sobre variância fenotípica. Para o melhoramento, não interessa conhecer somente os fenótipos individuais das plantas, mas principalmente as diferenças entre os fenótipos ou a variabilidade que se expressa entre os indivíduos. E para quantificar a variabilidade, utiliza-se da estatística conhecida como variância, que é a medida da dispersão dos dados em torno de um valor médio. Então, quanto mais dispersos são os dados em torno da média, maior será a variância. Então, podemos observar que a variância fenotípica nada mais é do que a soma da variância genotípica com a variância ambiental, como está descrito aqui nessa fórmula. Então, a variância genética é a variação devida a fatores genéticos. Ela é a soma da variância aditiva e da variância de dominância, isto é toda a variância que há em um caractere, excluindo todos os efeitos do ambiente. E agora nós vamos falar um pouco sobre herdabilidade. E herdabilidade é a proporção da variância genética em relação à variância fenotípica. E ela vai indicar o quanto da variação fenotípica que é de origem genética. E nós temos dois tipos de herdabilidade. A herdabilidade no sentido amplo e a herdabilidade no sentido restrito. A herdabilidade no sentido amplo é dada pela razão da variância genética com a variância fenotípica. Já a herdabilidade no sentido restrito é dada pela razão da variância aditiva com a variância fenotípica. A herdabilidade no sentido amplo é adequada para plantas de propagação vegetativa, onde toda a variação genética é transmitida à descendência. E alguns exemplos é o morango, batata e as suculentas. Já a herdabilidade no sentido restrito é de plantas de propagação sexuada, onde a variação genética pode estar dividida entre os efeitos aditivos e dominantes, como é o caso do milho, sorgo, feijão, soja e arroz. Então, pessoal, agora a gente vai falar um pouquinho sobre a equação do melhorista. A equação do melhorista, ela vai prever a mudança evolutiva que tem um determinado caráter ao longo do tempo. Então, o que essa equação do melhorista tem a ver, então, com a herdabilidade, né? Ela vai utilizar a herdabilidade para estimar mesmo o quanto a gente ganhou em determinado tempo do melhoramento. Essa equação ela é dada por ΔZ, que é igual a herdabilidade vezes S. Então, o Z da nossa fórmula ele é a média da característica em determinada população, ou seja, a média do caráter que você está avaliando, do caráter que você está melhorando. O ΔZ ele é a mudança na média dessa característica ao longo de uma geração. E o H ao quadrado, né, vai ser a nossa herdabilidade. Então, ela pode ser no sentido restrito e no sentido amplo. Depende, né, de como você está calculando ela. E ainda temos o S, que é o nosso diferencial de seleção. Que, segundo Faulkner e McCoy, em 1996, isso é uma medida de associação entre os valores da característica que estamos analisando e a aptidão da mesma.
E Luche, em 1943, ainda deu uma outra fórmula que é basicamente a nossa fórmula, né, que a gente tem da equação do melhorista. Só que ela é uma medida que vai ponderar pelo tempo que é necessário para a gente avançar ao longo da geração. Ou seja, ela vai indicar o ganho que a gente tem com o melhoramento, dependendo do ciclo do melhoramento que a gente está. Ou seja, ela vai adiantar um pouco das nossas análises. Então, ela é dada por R, que é a nossa média, né, do tratamento por unidade do tempo que a gente está analisando, a variância genética, a intensidade de seleção e ainda a acurácia da seleção. Que essa acurácia de seleção ela pode ser dada por raiz quadrada da herdabilidade, a correlação da progênie e outros critérios. E ainda temos o L, que é o intervalo de ciclos de seleção que a gente está usando. Tem um trabalho que eu vou até deixar o link dele, que explica, tem um pouco de como fazer o cálculo dessas fórmulas para a gente calcular a intensidade de seleção, a acurácia de seleção e a variância genética que a gente já deixou aqui, né? Passou no slide aqui de como fazer. Então, se vocês tiverem alguma dúvida sobre isso, vocês podem nos procurar, contatar por e-mail ou até procurar, né, o professor que vai estar lá no link de genética quantitativa da USP. Então, muito obrigada. E agora a gente vai demonstrar um pouquinho como a gente vai fazer esse cálculo de herdabilidade no R. Então, pessoal, estamos aqui, né, no famoso R. Esse aqui é o console principal. E eu vou explicar um pouquinho de como a gente calcula essa herdabilidade. No caso, vai ser no sentido amplo aqui. Mesmo que a gente não está fazendo esse cálculo para plantas que têm propagação vegetativa, no caso, a gente está fazendo um estudo aqui do milho, porque é um dado que já está disponível no pacote Meta do R mesmo, é um pacote novo, que ele foi escrito pelo Thiago Olivolto. Então, primeiramente, a gente vai ler o pacote, né? Depois a gente vai ler os dados que a gente quer analisar, que é o DataGE2. Então, nesses dados aqui, a gente tem dados do ambiente, que tem como environment, genótipo, repetição. No caso, temos 3 repetições. E temos as nossas variáveis que foram avaliadas no experimento. Então, temos pH, EH, EP e assim por diante. Mas, para fins didáticos, a gente vai analisar somente a variável pH. Então, primeiro a gente fez uma regressão simples, né, a regressão linear da nossa variável pH, considerando as nossas variáveis genótipo e repetição como fixos. Então, aqui a gente roda. E aí, a gente vai ler como que sai uma tabela da ANOVA dessa análise de regressão aqui. Então, primeiramente, a gente tem a tabela da ANOVA normal, né, que tem os graus de liberdade, a soma dos quadrados, o quadrado médio e a estatística F. E aqui nessa coluna a gente tem repetição, genótipo e os resíduos. Então, para calcular a nossa variância, a gente vai usar o quadrado médio menos o quadrado médio do genótipo menos o quadrado médio do resíduo dividido por J. J seria o número de blocos. Então, a gente tem aqui repetições. Temos 3 repetições. Como os graus de liberdade tá 2, então, no caso, consideramos N menos 1. Então, são 3 menos 1, 2. Então, a gente vai considerar 3 repetições aqui. Aí, a gente vai... essa fórmula aqui é só para demonstração. E temos a fórmula da herdabilidade ainda, que ela é dada pela variância genética, que a gente vai dividido pela variância genética mais a variância residual, que no nosso caso vai ser aqui o quadrado médio do resíduo. Então, a nossa variância genética ela vai ser calculada, primeiramente a gente pegou aqui os valores do quadrado médio do genótipo, desculpa gente, aqui, menos o quadrado médio do resíduo e dividiu por 3. Então, aqui a gente tem os valores da nossa variância genética, que no caso vai ser 0,01.
E aí a herdabilidade a gente só substitui então, né, os termos. A gente calcula e a nossa herdabilidade foi 0,12. Ainda temos um novo método para calcular essa herdabilidade. A gente pode utilizar um pacote LME4, que no caso a gente vai fazer a nossa regressão por modelos mistos. A gente vai utilizar a função LMER, quando a gente vai utilizar a regressão linear normal, né, com modelos mistos, sem ser um modelo generalizado, considerando uma distribuição normal da variável. Então, a gente vai ler o pacote LME4 e a gente vai considerar, no caso, o nosso genótipo como sendo aleatório, considerando esse parâmetro aqui 1/. Aí ele vai deixar o nosso genótipo como aleatório. E repetição como fixo. Só para fins didáticos mesmo, pessoal. E aí, então, a gente vai ler esse modelo. Então, temos aqui o summary desse modelo. Para calcular essa herdabilidade, a gente vai usar essa função varchar. Para quem não sabe o que é essa função, como ela funciona, basta você colocar aqui uma interrogação que o R vai te dar um help e vai explicar direitinho como que funciona isso. Mas basicamente a gente vai pegar a variância que a gente tem no nosso genótipo, na coluna 1, na linha 1 e na coluna 1, e depois dividir pela mesma mais o erro, que no caso vai ser o nosso sigma elevado ao quadrado. E aí a gente calcula e temos o nosso valor de herdabilidade, considerando então o nosso genótipo como aleatório, né, usando o modelo misto. Então, nossa herdabilidade vai ser 0,03. Essa herdabilidade, ela tem os parâmetros, né, que ela está bem baixa, mas tem os níveis de herdabilidade que são um pouco altos, que tem altos, né, principalmente para outras características quando você vai mensurar. Por exemplo, eu trabalho com quantificação de composto bioativo, então essa herdabilidade vai ser um pouco alta. Então, é bom estudar, né, sobre o que você está trabalhando, sobre o seu experimento, sobre como o delineamento do seu trabalho está organizado, para ver se vai corroborar com literaturas, com outras fontes de dados. Então, é sempre bom ter algo novo, mas é sempre bom também saber se aquilo está certo. Então, às vezes parece assustador a gente ver aquele monte de fórmula lá na teoria, naquele monte de livro, mas quando você joga aqui no R, parece assim que tudo é diferente, é um mundo mágico. Então, tudo é prática, quando você começa a trabalhar com isso, vai ficando tudo muito simples. Então, essa interpretação de herdabilidade, de como esse coeficiente é dado, então vai se tornando mais simples. Ainda a gente tem um outro pacote que a gente está sugerindo aqui, que ele chama herdabilidade também, vocês podem procurar, só que ele está em inglês, né? Que é do R, é um pacote relativamente novo, ele foi lançado no fim do ano passado, né, de 2019. Então, vocês podem procurar sobre ele, lá tem várias formas de calcular a herdabilidade. Ele é um pacote que também está disponível no CRAN do R, então vai ser bem fácil para vocês. Então, pessoal, é isso que a gente queria demonstrar para vocês hoje. Qualquer dúvida, pode entrar em contato com a gente. O nosso e-mail vai estar na descrição do link do vídeo. Muito obrigada e até a próxima. Então, pessoal, esse foi o vídeo. Espero que vocês tenham gostado. E aprendido. E se não aprendeu, reveja ou entre em contato com a gente. Tchauzinho, Até a próxima. até. Tchauzinho, até a próxima.